Nessa aula vamos falar sobre Python e expressões regulares, como a gente pode utilizar essa ferramenta para fazermos extrações em um determinado arquivo ou em um texto. Como exemplo, eu vou utilizar esse site, nós iremos fazer a extração desses textos aqui. Eu quero fazer a extração aqui, por exemplo, se você analisar aqui, ó, eu tenho um padrão que é RFC seguido de 4 números. Porém, pode ocorrer desses números alguém ter digitado errado, colocado uma letra no meio deles. Então a gente quer fazer a extração apenas dos números válidos. É óbvio que aqui todos estão válidos, mas imagine que você pegou um texto e você quer fazer a extração dos padrões corretos ou o contrário, né, dos padrões que estão divergentes. Então, para adiantar, eu vou clicar aqui em copiar o link. Aqui vamos abrir o regex, vamos acessar a pasta do YouTube, vamos acessar a pasta de Python e a pasta de regex. Perfeito, vamos apagar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo, tá? Que vai armazenar, o que vai receber o resultado daqueles textos. Então a gente vai utilizar aqui uma ferramenta para podermos extrair o texto daquele site, tá? Eu vou direcionar o resultado para um arquivo chamado de arc, apenas isso. Que ele vai gravar o resultado. Perfeito, gravou. Vamos ler o conteúdo desse arquivo. Está aqui, ó, tá? Todo aquele texto. Então a gente quer extrair aqui, ó, dar um ASCII, colocar uma barra. Tudo que tem RFC. Então, ó, você percebe que tem um padrão aqui. Então a gente quer localizar essas características. Só que aqui, ó, tem RFC, mas não tem um número. Se eu colocar aqui 0, então você nota que ele tem esse padrão, ó, aí ele localizou, seguido de 4 dígitos. Então é basicamente isso que a gente vai querer extrair, tá? Apertar a letra Q, Q minúsculo, perfeito. Agora vamos criar um arquivo, vamos chamar de regex underline python.py. Perfeito. Com o arquivo aberto, fechar a janela do lado. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aqui os imports, tá? O primeiro import que a gente vai fazer é o import RE, que vai ser responsável pela questão do regex. O segundo import que nós iremos fazer vai ser o IO, tá? Que vai ser responsável por trabalhar com a leitura e escrita de arquivos. A próxima etapa que a gente vai fazer é utilizar aqui um print informe o nome do arquivo, perfeito? Agora a gente vai criar uma variável chamada de file input, que vai receber, na verdade aqui a gente vai chamar a função input, que vai receber via console o nome do arquivo. Eu poderia até colocar o nome direto aqui, mas para ficar mais dinâmico a gente faz dessa forma. Agora a gente vai criar uma variável chamada de file open, que vai fazer o seguinte: ela vai receber o valor que a gente vai passar aqui com a função open, que ela vai praticamente aqui abrir o arquivo, certo? E aqui ele pede um arquivo. Que arquivo vai ser esse? Vai ser o nosso arquivo file input, que vai vir do console. Opa, acabei errando aqui. File input, esse cara aqui, ó. Enter. E aqui depois a gente vai passar o modo, que aqui vai ser o modo de leitura, tá? Então a gente coloca ali um R, perfeito? Vamos dar um Enter. Muito bem. Agora vamos criar uma outra variável que vai ser file reader. Essa variável ela vai receber o que? O valor do nosso file open, tá? Opa, open. E aqui chamar o método read. Então nós queremos esse cara aqui. Abre e fecha parênteses. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar aqui um print, porque nós vamos imprimir o resultado, abre e fecha parênteses, e aqui dentro, opa, tá errado aqui, ó, tem um ponto, tem uma vírgula no final. Aqui a gente vai chamar o nosso módulo ali em cima, tá? RE, então vamos digitar um ponto. E aqui a gente vai chamar o find all, porque a gente quer fazer uma leitura em todo o arquivo, tá? Abre e fecha parênteses, perfeito.
Aqui dentro a gente vai passar a nossa expressão regular em si, tá? Então como é que funciona? A gente coloca um R e dentro de aspas simples a gente passa o padrão. Nesse caso, RFC, tudo que começar com RFC, seguido de um espaço e 4 dígitos. Só que aqui tem um porém. A gente quer uma sequência que seja apenas de números. Então, que pode variar de 0 até 9. Então eu vou colocar assim, ó, uma lista com intervalo de 0 a 9. Só que são 4 dígitos. Então, o que eu faço? Eu utilizo aqui as chaves e especifico que eu quero 4. Especifico que eu quero 4. Assim, certo? Para a função findAll, ele recebe dois parâmetros, certo? O primeiro é o pattern, que seria a regex, e o próximo parâmetro é o arquivo. Que arquivo é esse? É o arquivo fileReader, que é o arquivo que recebeu, né, o resultado ali da... Na verdade, o arquivo não, né? A variável que recebeu o resultado da leitura do arquivo que a gente passou no console. Apenas isso. Com isso, a nossa função está pronta, tá? Então, vamos dar um ASCII, dois pontos, WQ, para fechar e sair. Se nós viermos aqui agora e chamarmos o interpretador Python 3, e passarmos aqui o nome do arquivo que nós queremos, que na verdade aqui é o arc, e a gente dá um enter. Opa! Na verdade eu passei errado aqui, né? Eu passei o arquivo. Na verdade eu tenho que passar aqui o nome do arquivo de Python, né? Olha lá, informa o arquivo. Agora sim, arc. Opa! Arc. Dando enter. Deu um erro aqui, deixa eu só verificar novamente se eu não coloquei errado. Arc, enter. Agora foi, eu tinha colocado errado, tá? Então vamos apagar aqui, ó. Mais uma vez, vou chamar o arquivo, informe o nome do arquivo, arc, dando enter, ele fez a extração só daqueles padrões de todo aquele texto. Bacana, né? Então, fazer novamente aqui, ó, só pra gente garantir. Arc, dando enter, ele conseguiu executar, tá? Então, ou seja, a gente passou um padrão para que ele procurasse dentro do texto e escrevemos aquela função e aí a gente executou aqui e ele conseguiu extrair só as informações que nós queremos, tudo bem? Então é isso, pessoal, nessa aula a gente fica por aqui, na próxima aula a gente continua explorando essa questão de regex e então fica com Deus, um forte abraço, fui!